traçar um rápido painel sobre a história de Palma, a gente tem que se basear em muito pouca coisa escrita e mais em coisas que a gente ouviu dizer. Mas o que a gente sabe é que Palma, o município de Palma começou no século XVIII, provavelmente lá pelo ano de 1760, quando tentaram criar uma estrada que ligasse Visconde do Rio Branco a Campos. Então, pegaram o Rio Pomba, quando chegaram em Cisneiros, aí já começou o povoamento aqui da região. Depois disso aí, Palma veio se desenvolvendo um pouquinho, e chegaram famílias e pessoas vindas de vários pontos de Minas Gerais, e no século XIX, princípio do século XX, começaram a chegar os estrangeiros, italianos, franceses, alguns franceses, e muitos sírios e libaneses. Formou a Sociedade de Palma, sendo que os sírios e libaneses se dedicaram mais ao comércio e cuidaram da parte financeira da cidade. No final do século XIX, princípio do século XX, até 1930, por aí, as cidades eram governadas pela Câmara dos Vereadores. E Palma teve um presidente da Câmara muito importante para a nossa história, foi o Coronel Firmo de Araújo. Para alguns, ele era uma pessoa muito má, e para outros, ele era uma pessoa excelente. O que não resta dúvida é que ele era uma pessoa de extrema influência em toda a região aqui, tanto que uma vez o presidente da República chamou o Firmo no Rio de Janeiro para tentar demover um candidato a deputado federal, que era contra o governo federal, e tamanha influência que o Firmo tinha, mais do que o presidente da República aqui na região. E nessa eleição, o deputado eleito foi o deputado Astolfo Dutra, que hoje dá nome a uma cidade aqui depois de Cataguases. Da história de Palma, acho que a gente pode resumir isso aí. A partir de 1930, o primeiro prefeito foi o Coronel Antonino Barbosa, e aí a relação dos prefeitos é uma relação extensa que não cabe aqui agora citar. Com relação à cultura de Palma, desde a década de 1920 começaram a existir aqui blocos de carnaval. Os carnavais em Palma eram muito animados. O primeiro bloco que eu sei que existiu foi a Líria 14 de Março, que tinha inclusive uma banda. Mais tarde, com a Sociedade Musical Santa Cecília, que era um clube que tinha aqui na Ladeira, criou-se a Sociedade Musical Santa Cecília, a banda de música, o TERP, que hoje é o TERP São José. Os bailes eram todos feitos lá em cima, no Clube da Ladeira, e aqui embaixo, onde é ali do lado do hospital, onde tem uma construção hoje, tinha o Bloco do Operário. Era uma época de extremo racismo na cidade. Os pretos frequentavam o Bloco do Operário, os brancos frequentavam o Clube da Ladeira. Graças a Deus isso aí acabou, e alguns pretos começaram a frequentar de lá, embora o Clube do Operário nunca tivesse nenhum racismo contra os brancos. E o Bloco do Operário era o que animava mais o carnaval. Tinha duas baianas do Bloco do Operário que eram muito importantes na história do carnaval, que são a Belinha e a Dona Fia. A porta-bandeira era Maria José, filha da Belinha, e o Dedê, que era também filho da Belinha. Era o Bloco Verde e Branco, e o time de futebol do Bloco era o time do Operário, que disputava com o Atlético Palmense, que eram os dois maiores times que disputavam o futebol, que também foi muito importante na história de Palma, principalmente nas épocas em que o Winkler e o Corredor foram os presidentes da Liga Esportiva Palmense. Não esquecendo também do Zé Trequinha. Carnaval, nós tivemos a partir da década de 70 o Última Hora, Escola de Samba Unidos de Última Hora, e Escola de Samba União. Depois apareceram o Abalde, o Ardência, vários bloquinhos menores, e os carnavais até então eram feitos no clube. Que isso mudou depois lá para o final da década de 90, já a princípio dos anos 2000, que o carnaval passou a ser feito em rua. Meu nome é Roberta Lima de Paula, eu sou nascida e criada em Palma. Falar de Mineiro Pau para mim é falar de alegria, porque o Mineiro Pau é uma cultura que encanta a todos nessa cidade. Eu sempre fui apaixonada pelo Mineiro Pau. E uma vez trabalhando aqui no fórum, na época eu ainda trabalhava aqui, o Zé Geraldo, filho de um dos fundadores do Mineiro Pau, que são o seu Mário e o seu Nenê, convidou o pessoal do fórum para participar do Mineiro Pau. Isso já tem mais de 20 anos. E desde então nós participamos, e eu venho participando todos os anos, fielmente ao Mineiro Pau. O interessante é que a gente percebe o seguinte: as pessoas vêm de outras cidades para ver o Mineiro Pau.
O dia que o Mineiro Pau não sai, as pessoas interpelam a gente na rua para perguntar: vai ter Mineiro Pau? Por que não saiu o Mineiro Pau hoje? As pessoas vêm com câmeras, trazem seus filhos para mostrar a cultura da nossa cidade. Porque o Mineiro Pau faz parte da nossa cultura, né? São pessoas que gostam de se divertir no carnaval, né? Que batem o pau, aqueles que não sabem bater o pau. Eles desfilam, eles dançam, eles vão na bateria, eles cantam. Então é uma forma de agregar, é uma forma de trazer diversão, é uma forma de mostrar como que a cultura faz bem para a população. Então é preciso que a gente valorize o Mineiro Pau e a cada ano que passe precisamos ir resgatando essa cultura da nossa cidade. Por quê? Porque isso não só atrai pessoas, né, de outras cidades, mas também passam a cultura para as nossas crianças. Porque é necessário que a gente passe adiante essa cultura que a gente aprendeu quando criança. Então, sempre que possível, né, a gente tem que sair com o Mineiro Pau, a gente tem que dar valor ao Mineiro Pau, dar valor às pessoas que fazem as mulinhas, que fazem as baianas, que preparam as roupas, as vestimentas, né, que cantam as músicas e vão passando de geração para geração essa cultura que jamais pode ser abandonada por nós. Então eu vou até aproveitar aqui essa fala para fazer um apelo à população que venha no próximo ano, que venha participar do Mineiro Pau, que se junte a nós para poder bater o pau, para poder cantar. Tem lugar para todo mundo e a gente estará assim contribuindo para a cultura da cidade, para o carnaval, que é uma festa que traz alegria para o povo, né? Estamos precisando muito de alegria, de felicidade e é isso que o carnaval traz para a gente. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo carnaval e, em especial, apaixonada pelo Mineiro Pau. E os carnavais de clube acabaram. Elcio Marciani Silva foi uma pessoa de extrema importância na vida cultural e social de Palma. O Elcio criou, junto com os amigos dele, em 1948, o Teatro de Amadores Palmense, que foi um grupo de teatro muito respeitado aqui na região. Eu cheguei a participar desse grupo na década de 60, que ainda existiu o grupo. O Elcio organizava bailes no clube lá em cima, no clube da Ladeira, e a sociedade regional participava desses bailes. E tinha a rainha da primavera, a rainha do algodão, a rainha das rainhas, rainha do verão, tinha a rainha de tudo. E o Elcio chegou a trazer em Palma uma Miss Brasil para coroar a Miss Palma da época, em 1958. O Elcio trazia em Palma grandes artistas do tempo da Rádio Nacional, como Carlos Galhardo, Calbi Peixoto. O Elcio fez em Palma o primeiro festival de música popular na década de 1970 e 71. Isso abriu as portas depois para o Marcos Petrillo e outras pessoas fazendo outros festivais de música, de maior importância até. E uma pessoa também que não pode ser esquecida em Palma é o senhor Antônio Agrícola. Antônio Agrícola, ele era o dono do cinema, o Cine Brasil. Esse cinema tinha um palco onde eram encenadas as peças do teatro. O senhor Antônio Agrícola tinha uma tipografia em Palma, muito importante também, era ali que eram feitos todos os convites de casamento, um jornal, A Defesa, que mais para frente ainda falo dele. O senhor Antônio Agrícola tinha um conjunto musical, que era o Agripete, que juntava a turma da família Agrícola e Petrillo, e depois o senhor Antônio, quando essas famílias não participavam mais desse conjunto, o senhor Antônio criou um conjunto na época da Jovem Guarda chamado de Snakes, que temos hoje aqui muita gente que participou desse conjunto. O Baião, o Daim, o Touro, o Gabriel. Então, Palma tinha uma efervescência cultural muito grande que, infelizmente, hoje a gente não tem mais. Por falta de apoio, por falta de incentivo, por falta de pessoas que queiram resgatar a nossa história, por falta de pessoas que queiram resgatar a nossa memória, registrar isso em vídeo, em áudio, em papel, seja o que for, mas para que a coisa não fique perdida. E falando dos jornais, que eu citei há pouco, um jornal de extrema importância em Palma foi o jornal A Defesa, circulava em Palma semanalmente, tipografia do senhor Antônio Agrícola, tinha colaboração de várias pessoas, que não eram jornalistas, mas que
Tinha comentários sobre esporte, sobre cultura, sobre a sociedade, sobre política. Os programas, as coisas oficiais da prefeitura eram todas publicadas nesse jornal. E além do jornal A Defesa, nós tivemos o jornal O Rádio, o Tiradentes, o Correio. Tinha muita coisa. Na escola lá em cima, onde há pouco tempo funcionou até o campus, ali tinha um ginásio, que era a escola Nossa Senhora Aparecida. Essa escola tinha um grêmio estudantil atuante, que era o Grêmio Estudantil José Marinho Araújo. Tinha uma banda marcial. Então o Palma tinha muita coisa, teve muita coisa mesmo. E é uma pena que hoje a gente só tenha isso na memória, ou então alguma coisa que a gente tenha escrito e tenha publicado na internet, que agora nos permite divulgar um pouco mais. Muita gente em Palma conhece o Padre Alverso Nogueira, conheceu o Padre Alverso Nogueira. O Padre Alverso era o maior animador de auditório que a gente teve em Palma. O seu Antônio Agrícola cedia o palco do cinema e tinha lá o show de variedades Alverso Nogueira. O cinema ficava lotado de crianças e adultos, tinha show de calouros, tinha os cantores de Palma, tinha sorteio de prêmios, e até eu tenho algumas fotos que depois eu posso ceder para vocês ilustrarem aí esse vídeo. Vale a pena lembrar do Padre Alverso. E também não podemos esquecer da Maria Amélia e do Geraldo Guedes, que na década de 70 construíram o Clube Meu Xodó, que foi um ponto de reunião da juventude de Palma, depois passou para o Padeco Disco Funk, acho que era isso mesmo, que as minhas filhas, eu participei do Clube da Maria Amélia, do Meu Xodó, depois as minhas filhas participaram dos bailes do Padeco. Ali também as meninas planejavam e faziam show da Xuxa, com imitações da Xuxa, as Paquitas. Então, Palma tinha muita coisa. A criançada participava. Não era ainda essa fase de internet, de celular o dia inteiro. Para você se divertir em Palma, você tinha que criar a sua diversão. E é uma pena que isso também acabou. A Estrada de Ferro Leopoldina apareceu em Palma no ano de 1883, quando foi a construção da nossa estação ferroviária. Foi um ramal construído que ia até a cidade de Manhuaçu. Então, vinha do Rio, fazia-se baldeação em 3 rios, você descia do trem, subia em outro, vinha de 3 rios para cá. Aí subia em direção a Recreio, Cisneiros, Palma, Banco Verde, Silveira Carvalho, Barão do Monte Alto, Eugenópolis, Antônio Prado, Porciúncula, Icarangola, Manhumirim e Manhuaçu. Era mais ou menos esse trajeto que fazia. E era muito importante porque a circulação de mercadorias no Brasil, naquela época, era feita pelas estradas de ferro, que infelizmente, na década de 70, foram dizimadas pelo governo militar e começaram a abrir estrada e rodar caminhão e queimar diesel e encarecer tudo. Mas além de favorecer o transporte de cargas e de passageiros, as margens das ferrovias, igual aqui em Cisneiros, construíram um armazém na década de 1940, era um armazém para armazenamento de café, que pertencia à Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais. E essa estrada de ferro era muito importante para aqui, porque era a facilidade que a gente tinha de chegar à capital federal, que na época era o Rio de Janeiro. Vale lembrar também que Palma foi uma região, durante muito tempo, rica na produção de cana-de-açúcar e arroz. Algumas fazendas, ou melhor, várias fazendas, tinham engenhos de cana movidos à tração animal, onde se fabricava rapadura, e muitas várzeas de arroz, que tinham uma grande produção de arroz na cidade, no município de Palma. Esse arroz era beneficiado aqui mesmo na cidade, nas muitas máquinas de arroz. Aqui na cidade de Palma, nós tínhamos a máquina de arroz do seu Antônio Dinho, tinha a máquina de arroz do seu Nelson, que depois foi do seu Weber Alvarenga, tinha a máquina de arroz do Neném Alvim, a máquina de arroz do Lilito, a máquina de arroz do Robinho,
tudo dentro da cidade. Cisneiros também tinha as suas, Itaperuçu também. Era uma produção muito grande. E a produção leiteira de Palma também era muito grande naquela época. Hoje continua, mas muitos anos atrás, nas décadas de 50, 60, nós tínhamos a Cooperativa dos Produtores de Leite de Palma, que funcionava no lugar conhecido por Congelação. E a produção de leite era tão grande que, na Fazenda da Celeste, tinha uma pequena parada onde o trem parava para carregar ou descarregar, às vezes, esse leite, e trazia leite na Congelação, aqui entre Palma e Banco Verde, quase aqui pertinho da cidade de Palma, e ali era o lugar de entrega e carregamento de leite. Era uma produção muito grande. Palma era muito animado, muito rica, foi muito rica, eu acho, nessa parte. E nas nossas tradições também era muito rica, principalmente nas festas religiosas. Os santos mais cultuados em Palma, na Igreja Católica, e até hoje são São Sebastião, Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida. Mas a maior festa que tinha era a festa na Semana Santa, onde se comemorava a paixão e a morte de Jesus Cristo. E o ritual da Igreja Católica naquela época era muito mais bonito, muito mais envolvente do que é hoje, na minha visão. Na quinta-feira tinha, como tem hoje ainda, a cerimônia de lava-pés, que mostra a representação de Jesus lavando os pés dos apóstolos. E na Sexta-feira Santa tinha a cerimônia da morte de Jesus na cruz, que era sempre às 3 horas da tarde. A partir dessa hora, o sino da igreja parava de tocar, a gente em casa não escutava mais música, era como se estivesse vivendo a morte de Jesus Cristo, como se hoje um velório. Era uma coisa muito séria, muito levada a sério. Nós, crianças, quando a gente era criança, a gente morria de vontade de fazer jejum, igual os pais da gente faziam. Era o café da manhã, no almoço, e não se comia mais nada. Não se tomava café, não se tomava refrigerante, nada além daquele do normal mesmo. E a hora na igreja era batida com o som de matraca, que é um instrumento de madeira. E essa matraca é que acompanhava a procissão do Senhor Morto. À noite, lá na igreja, dentro da igreja mesmo, todas as imagens de santos eram cobertas com tecido roxo, tiraram todo e qualquer enfeite que houvesse na igreja, e às 7 horas fazia-se a cerimônia do descimento da cruz. Colocava-se uma imagem de Jesus crucificado, aí tinha José de Arimateia, Nicodemos, Maria, Madalena e o discípulo João. Era só isso. Mas era uma coisa tão cerimoniosa, tão triste, que a gente se emocionava de verdade. E depois dessa hora saía a procissão do Senhor Morto. Nesse horário, como não era ainda Energisa, era a Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina, que tinha um escritório aqui, todas as luzes da cidade eram apagadas. Então todo mundo saía com a vela, que ainda tem o costume até hoje, mas quando se olhava lá de cima da ladeira, era uma quantidade tão grande de gente, que descia aquele morro da igreja, descia a ladeira, passava pela rua da prefeitura, entrava na rua do campo, dava a volta lá na estação, e quando você olhava lá de cima, você via uma serpente luminosa andando pelas ruas. E tinha uma mulher vestida de preto, que em cada esquina da cidade, vinha um garoto, colocava um banquinho, ela subia e cantava como se fosse a Verônica no caminho do Calvário, mostrando num pano com a imagem de Jesus impressa. Ela cantava, mostrando para as pessoas quem era aquele que tinha acontecido. Era muito emocionante mesmo. Infelizmente, parte desse ritual se perdeu, embora continue fazendo isso hoje. E a igreja tinha muita coisa. As festas do mês de maio, que continuam hoje, mas na época tinha, do lado da igreja, tinham barracas. Aí no centro tinha a barraca do leilão, depois tinha a barraca de chocolate, barraca de pipoca, barraca de pastel, uma barraca de outras prendas. Tinha uma do baldinho que tinha na torre da igreja e ficava lá em cima. As crianças colocavam um papelzinho ali dentro, o número
sorteado ou não, o baldinho subia e descia uma surpresa para a criança. Parque de diversão, ia lá para cima também, e todas as crianças, as meninas, vestiam de anjo, e era um frio que fazia na cidade naquela época, que as mães colocavam pijama de flanela por baixo da vestimenta de anjo das crianças. E as coroações eram coisas festivas, coisas bonitas mesmo, ricamente decoradas, independente da pessoa ter dinheiro ou não, as coroações do pobre, do rico, do preto, do branco, as coroações eram muito bonitas. A festa de Santo Antônio era da mesma forma, com serviço de alto-falante, oferecendo músicas. Reunia mesmo a comunidade e toda a comunidade participava disso. Mais ou menos na segunda metade da década de 1960, foi instalado em Palma o escritório da ACAR, que era a Associação de Crédito e Assistência Rural, que hoje é a nossa Emater. Eu acho que com a vinda da ACAR para Palma, com técnicos agrícolas, engenheiro agrônomo, foi estimulando e fazendo ter a vontade de fazer em Palma, como já tinha em algumas cidades aqui da vizinhança, exposição agropecuária. Como não tinha tanta coisa ainda para mostrar, a primeira coisa feita em Palma foi o primeiro torneio leiteiro. Se não me engano, na época do prefeito Wellington de Paula Alvim, Neném Alvim, não sei se 1971, 72, por aí. E a exposição de Palma era toda montada no lado do TAP, onde hoje é a Associação Recreativa Palmense. Ali eram montadas as barracas onde ficava o gado, e ali na rua João Fernandes Vieira, no final ali da rua, de frente para o TAP, ali eram montadas as barracas, que na época não eram vendidas para barraqueiros de fora. Eram as pessoas de Palma, por exemplo, a Escola de Samba Unido de Última Hora, a Sociedade São Vicente de Paulo, o Lions Clube de Palma. Eram esses grupos, essas equipes que montavam as barracas para arrecadar dinheiro que ficava dentro da cidade. Última Hora se preparava para fazer o carnaval, a Sociedade São Vicente de Paulo se angariava fundos para manter o abrigo São Vicente de Paulo, o Lions Clube, que era um clube de serviços, prestava serviços à população também com a ajuda desse dinheiro. E os poucos artistas que vieram naquela época ainda, né, usavam um palco mais humilde e nem por isso a exposição deixava de ter o brilho. E ao invés de ter todos os dias um artista, todos os dias tinha um baile no TAP. Então, encerrava a parte de torneio leiteiro, de barraca, e ia todo mundo para o clube dançar. Depois mudou a exposição uma vez lá para onde é o Centro Cultural, na antiga estação, chegou a ser feita lá uma vez, e depois montou o parque de exposição ali onde já é hoje. Mas aí a coisa já foi modificando, crescendo, né? E parece que profissionalizando. Então, também, outra vez, aquele encanto que existia no início do torneio leiteiro, hoje se não vê mais na exposição. Hoje é um espaço para shows, para bebidas, para vender barracas. E eu creio que a maioria das pessoas que vão lá não se interessam nem pela exposição agropecuária. Vão para frequentar barraca, ver show, encontrar com a turma, encontro de moto, carros de som e tal. Mas isso não diminui a importância da exposição agropecuária para o município de Palma, que traz gente de fora, mostra a nossa produção leiteira e mostra outras riquezas que Palma tem, porque nessas exposições também são abertos espaços para os clubes que tem na cidade, o clube da maioridade, maioridade mesmo, que faz barracos, artesãos de Palma, que mostram os seus trabalhos e conseguem, a partir daí, uma visualização maior. Antes do calçadão, a gente tinha ali a rua Dr. Vitor Ferreira, que ia da esquina lá do Itaú até o Zelito. Tudo ali era a rua Dr. Vitor Ferreira. Hoje está dividido em calçadão, rua Dr. Vitor Ferreira, depois mais para frente a rua Francisco Antônio de Paula. Mas onde hoje é o calçadão, aos sábados e domingos, colocava uma placa aqui na esquina do Júlio e outra placa lá na esquina do Itaú, dizendo assim,
proibido o trânsito de veículos e animais. Aí aquele espaço estava reservado para nós. Então a gente passeava para lá e para cá, o tempo todinho, de um lado e para o outro. Era o passeio. Os homens passavam para lá, as meninas para cá, e eram as paqueras. Ali é que começavam os namoros. Então, às vezes os meninos tinham vergonha de chegar para as meninas e perguntavam, pediam alguém que fosse, pergunta para fulana se eu posso falar com ela. Primeiro flertava, né? Era namoro de olhar, depois pedia alguém para ir até a menina, perguntar se podia falar com ela. Se ela permitisse, quando ela passasse, a gente chegava e começava a passear com ela de um lado para o outro. Depois de alguns dias, se o namoro firmasse mesmo, podia dar a mão. Aí, se desse a mão, aí já era o namoro mais firme. Aí começava a passear na calçada e não no meio da rua. Se o namoro ficava mais firme ainda, já podia debruçar nas janelas. Aí tinha as janelas ali onde é o Cicobi, a farmácia do Paulinho, ali tudo eram janelas de moradias. E ali ficavam os namorados, tinha do lado de cá a janela do cinema. Então, era o namoro mais firme. E 7 horas da noite, aí todos os dias, 7 horas, tocava a sirene do cinema, anunciando que ia ter filme. 5 para as 8, a sirene tocava outra vez, dizendo que o filme ia começar. Aí os namorados se preparavam e iam para o cinema. Na maioria das vezes, a menina escondida do pai, porque era o lugar onde podia colocar a mão no ombro. Aí, 8 horas, começava o filme, apagava a luz. Aí que os namoros pegavam fogo mesmo. E era assim, a vida da juventude em Palma era essa. E quando tinha os bailes no clube, 8 horas da noite, sumia todo mundo da rua. Ia todo mundo para casa se aprontar para ir para o baile. A gente, quando era traje de passeio, ia para casa e vestia um paletó de terno. E as meninas faziam penteado no cabelo, vestiam os vestidos e iam. Na maioria das vezes, com as mães. Que os pais só deixavam as meninas irem para o baile se a mãe fosse acompanhando. E assim, 1 hora da manhã, já tinha que voltar para casa. Os bailes começavam às 10. Quando alguma menina ficava no clube, era muito difícil. Outra coisa muito interessante que existiu em Palma e em vários outros lugares, e que hoje não existe mais, eram as serenatas. Nós tínhamos um grupo, né? Não um grupo formado, não, mas os amigos que se juntavam com violão, saímos pela rua cantando, esperava a rua ficar vazia à noite, e a gente saía cantando pelas ruas. Então eu passava, cantava uma música para minha namorada, outro cara cantava para outra, então a gente ia fazendo serenata nas ruas. E a coisa tomou um rumo tão sério que depois formou-se um grupo maior e esse grupo fazia serenatas para arrecadar, às vezes, alimento para o abrigo. Então, a gente avisava antes que ia ter serenata naquela noite, as pessoas se preparavam, a gente levava rosas, né? Por exemplo, cantava na janela da fulana. Aí, ela abria a janela de pouquinho, colocava um saco de arroz ou de feijão, alguma coisa, e a gente deixava uma rosa para ela. E o sinal que a pessoa estava ouvindo a serenata, gostando ou não, era o piscar de luzes. A pessoa piscava a luz, é sinal que estava ouvindo. Se piscasse outra vez, é sinal que estava gostando. A gente cantava mais. Isso acabou porque agora o movimento na cidade é quase toda a noite, né? Então não tem mais rua tranquila, mais rua quieta, para você passar com o violão, sentar debaixo da janela de alguém e cantar para essa pessoa. Antes de existir em Palma a Associação Recreativa Palmense, a diversão de nós, quando jovens, aos sábados, eram os banhos no Pocinho da Ribaía, que é um pocinho que tem ali perto da casa onde eu ia, a casa do Lula Cavalcante, que corta a estrada ali. Tinha os banhos na Prainha, que é na casa ali do Paulo César. Na Prainha iam as meninas, no Pocinho da Ribaía iam os meninos. Depois a coisa melhorou e a gente ia tomar banho nos açudes. Primeiro era no açude do Aide,
Aí juntava mesmo, como se fosse praia de Palma, cheio de gente. Era o açude do Aíde, o açude do seu Luiz Teixeira, o açude do Marom, ali perto da casa das meninas do Bar Eldorado, e a Cachoeira da Quinha. A gente só falava Cachoeira do Engenho de Serra. Tinha a turma que gostava de arriscar mais, que ia pular da ponte do Rio Pomba, e o pessoal que ia nadar nas águas lá de Itaperuçu. No final da década de 1940, não sei se 48 ou 49, lá em Itaperuçu, não existia a ponte, ou se existia, tinha caído, alguma coisa assim. E precisava fazer a travessia do Rio Pomba, porque do lado de lá tinha linha de trem, do lado de cá tinha estrada para carro mesmo, mas não dava para passar em Itaperuçu. Então inauguraram uma balsa que carregava tanto pessoas como veículos. E assim, nessa inauguração foi feita uma grande festa com o prefeito, na época eu acho que era o senhor Antônio Olegário, ou Zé Barbosa do Amaral. E dessa festa convidaram as autoridades, doutor Joffre, que era o promotor de justiça na época, o senhor Erotildes Afonso, que foi vereador em Palma e era uma autoridade lá em Itaperuçu, mais o padre Oscar, que era o pároco de Palma na época. E uma curiosidade é que tinha até quebrar champanhe no casco, como na inauguração do navio, e quem quebrou o champanhe na época era uma mocinha na época que se chamava Maria Leite. Essa Maria Leite depois se mudou para Palma e foi a melhor bibliotecária que nós tivemos até hoje na Biblioteca Municipal.